Minha mãe tem Alzheimer e é motorista. Está na hora de tirar o carro dela? Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu apresento para você uma coisa muito importante, uma reflexão sobre quando a pessoa que tem doença de Alzheimer deve parar de dirigir. Um dia eu estava num consultório médico e do meu lado uma senhora conversava com uma senhora que estava do lado dela e a conversa era exatamente essa. E eu saí de lá pensando assim, que resposta será que elas vão dar? Que resposta que eu daria? Eu comecei a buscar na literatura. O que eu mais percebi é que sempre acabam dizendo que a família tem que decidir. É que se a pessoa que tem Alzheimer dirigir em algum dado momento e mesmo que consiga dialogar, às vezes a pessoa não quer parar. Bem, eu vou contar para você como que a gente resolveu na nossa família. Talvez possa servir de inspiração, possa ajudar. Se não aconteceu, ainda pode acontecer. Na nossa família aconteceu o seguinte, o meu pai dirigia com muita vontade, ele adorava o carro dele. Quando ele dirigia mais longe, que era mais ou menos em torno de 30 quilômetros, sempre tinha medo de subir quando tinha aquelas subidas íngremes. Quando a gente foi percebendo que essa doença de Alzheimer foi ficando mais acentuada, né? A gente começou a conversar entre nós, todos nós, né? Terezinha, Elcio, Delma, Zélia, que sou eu, a Irma, o Jacir, todo mundo preocupado. E realmente em um dado momento aconteceu um acidente. Então o meu irmão, o Elcio, o Dr. Elcio, né, que é oftalmologista, se preocupou também porque meu pai muitas vezes não usava óculos e ele não enxergava muito bem, né? Então, por mais que houvesse insistência dele usar e tal, ele por conta, às vezes não usava, né? A partir disso, todos nós chegamos à conclusão que seria melhor ele parar de dirigir em lugares mais distantes. Por exemplo, esse lugar mais distante de em torno de 30 quilômetros. E que ele passasse então a dirigir, né, somente até a cidade mais próxima, onde fazia as compras, e continuasse dirigindo na parte onde ele participava das comunidades, era estrada de chão, ele tinha segurança, e nós ficamos na missão de conversar com ele. Então o método que a gente passou a seguir foi esse daí. Foi primeiro conversar com ele, ouvir, e se a gente contratasse uma pessoa para fazer aquilo, ele podia ir nos mesmos lugares que ele gostava de ir, estar dentro do mesmo carro, que é o carro dele, que ele achava até bom, porque pensando assim nesses aspectos, estava bem melhor mesmo ele parar de dirigir nesses lugares mais longes e bem movimentados. E para ir nessa cidade mais próxima, que era em torno de 8 quilômetros, tinha 5 quilômetros que era estrada de chão, a família achou melhor que ele dirigisse somente até 5 quilômetros, sempre conversando com eles. Que depois de mais um trechinho, né, que ele bateu lá numa pedra, e aí a minha irmã avisou, né? Filha, avisou o Dr. Elcio também sobre os óculos, foi conversando com ele e percebeu assim que se ele parasse de dirigir, ele continuou indo então na comunidade. E às vezes quando ele tinha que voltar, daí tinha alguns problemas assim de se lembrar como é que fazia para sair de lá. Novamente a família conversou com ele, ele aproveitar ir com o motorista. Meu pai, ele gostava muito de desafio, sabe? Muito de desafio. Quando a gente colocava a conversa em forma de um desafio, não, é um desafio, eu topo. E aí o motorista continuou levando, né? Eu quero deixar dessa mensagem 3 coisinhas importantes. A primeira coisa é conversar em família. O que vamos fazer? Bom, então, o que eu sugiro? Que as pessoas da família conversem com ele em primeiro lugar, ou com ela, né? Claro, a gente está falando da mulher, né? Que é motorista, né? E que a filha dela está preocupada se está na hora de tirar o carro dela. E respeitar. Se a pessoa fala não quero, esperar um pouquinho mais para conversar de novo. Depois a pessoa pode dizer, mas eu sinto falta do carro. E então pergunto a você já se inscreveu no canal? A gente conversou tanta coisa, não é? Mas eu gostaria que você se inscrevesse para a gente conversar mais no próximo vídeo. Fazer crescer esse canal, você também está ajudando a muitas outras famílias a resolverem os seus problemas em relação a isso. E além disso, curta, compartilhe. Eu sou Zélia Bonamigo e hoje nós conversamos sobre quando está na hora de uma pessoa que tem Alzheimer parar de dirigir. Muito obrigada, até a próxima. Quero te ver de novo por aqui.